Segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Joás dá ordens para consertar o templo. Tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Jeoiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disto, que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Sai pela cidade de Judá, e ajuntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa de nosso Deus, de ano em ano, e vos apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Jeoiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalim. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo do Senhor, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram a oferta e lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que no tempo que traziam a arca, pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam e a tornavam a seu lugar. Assim fazia de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei Jeoiada davam aos que tinham cargo da obra do serviço da casa do Senhor. E alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham cargo da obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pela sua mão, e restauraram a casa de Deus no seu estado, e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro para diante do rei e de Jeoiada, e dele fizeram vasos para a casa do Senhor, vasos para ministrar e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Jeoiada. E envelheceu Jeoiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: Assim diz Deus, porque transgredistes os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis.
Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Jeoiada lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. O juízo de Deus sobre Joás. E sucedeu no decurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram os juízos contra Joás. E retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Jeoiada. E o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zadaque, filho de Simeate, a amonita, e Jeozadaque, filho de Sinrite, a moabita. E quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que se lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito na história do livro dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar.